Helena Jane Goulding, conhecida como Ellie Goulding, nasceu em 30 de dezembro de 1986. Ela é uma cantora e compositora inglesa que iniciou oficialmente sua carreira quando conheceu os produtores Starr Smith e Frank Music. Mais tarde, ela foi encontrada pelo empresário musical Jamie Lily White, que inclusive se tornou manager dela e fez com que ela pudesse assinar oficialmente com a Polydor Records. Em junho de 2009, Ellie Goulding lançou seu EP de estreia, intitulado Introduction to Ellie Goulding, que se tornaria no futuro o disco Lights. No especial de hoje nós vamos falar um pouco sobre a carreira de Ellie Goulding e entender afinal de contas o que aconteceu com ela que ela não tem mais atingido o mainstream como antes. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu afinal de contas com Ellie Goulding, né? Ela veio no começo de uma década, ditou muitas tendências musicais, ficou extremamente reconhecida, emplacou hits memoráveis, mas parece que ultimamente as coisas pro lado dela não têm ido mais tão bem. Hoje a gente vai discutir sobre a carreira dela, vamos relembrar os feitos dela, enfim, e entender um pouco das coisas que deram errado também. Se você não é inscrito aqui no canal, quero te convidar para você poder se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e outros assuntos relacionados e vai ser bom demais ter você aqui com a gente. Bom, vamos começar relembrando um pouco da carreira de Ellie Goulding quando oficialmente ela lançou o An Introduction to Ellie Goulding, que foi o EP dela lá de 2009. É importante a gente ressaltar que o EP ele tem o intuito de trazer oficialmente o artista com algumas faixas apenas antes de apresentar ele com um álbum de estúdio que tem uma divulgação mais extensiva. Isso foi fundamental para já começar a trazer o som que a Ellie Goulding estava trazendo na época. Como ela veio em 2010, no início de uma nova década, tudo era diferente, tudo estava sendo consumido diferente. E ela veio com um som que, de certa forma, ele era na cultura do eletrônico que estava em alta, mas com muita personalidade. Isso foi uma das coisas que fez com que o público se apaixonasse oficialmente pela Ellie. Ela não era simplesmente aquela artista moldada por uma gravadora que trazia músicas comerciais, não. Ela vinha com um ar folk misturado com indie, misturado ainda assim com aquele pop dance gostoso. Então, o mundo que a Ellie fez no primeiro álbum dela, que foi o Lights, fez com que realmente ela se tornasse uma das grandes artistas pra gente observar no começo da nova década. O primeiro prêmio no Sound of BBC, que é uma pesquisa anual da BBC com críticos musicais e figuras da indústria, que eles de certa forma buscam um novo talento musical e mais promissor. A Ellie foi a ganhadora naquele ano. Isso tudo acontecendo com o lançamento também do EP dela, como eu disse aí no final de 2009. Passou-se o mês de janeiro e já em fevereiro ela lançou oficialmente o disco Lights, que foi o primeiro álbum de estreia dela oficialmente lançado pela Polydor. É importante a gente dizer que o primeiro single desse álbum, que foi Under the Sheets, sofreu um lançamento diferente do que normalmente ela poderia lançar. Por quê? Ela lançou esse single através de uma gravadora independente no ano de 2009, junto com que ela lançou depois o EP. Então assim, ela lançou independente a música que ela queria e depois a gravadora lançou o single que eles queriam. Foi tudo meio que assim como as coisas foram correndo. E a partir disso, eles lançaram Starry Eyed. É importante a gente dizer que o disco Lights começou a ser criado 2 anos antes do seu lançamento, todo de forma acústica. Como eu disse aí, o primeiro single escolhido foi Starry Eyed. Primeira coisa que é importante a gente dizer também sobre Starry Eyed foi que essa música foi o primeiro single que a Ellie oficialmente levou para a televisão americana, onde ela performou no programa do Jimmy Kimmel quando ela lançou oficialmente o disco Lights também, ou seja, uma promoção bem sustentável. A música estreou em número 4 no UK Single Chart, vendendo 49.118 cópias na sua primeira semana. A música, além disso, ficou 2 semanas em número 4, vendeu 45 mil cópias na segunda semana. A música chegou à marca dos 600 mil singles no Reino Unido e 500 mil singles nos Estados Unidos. Foi a partir daí que as coisas estavam dando muito certo pra ela. Mas aí veio o terceiro single, que foi Guns N' Roses, que não foi um single que teve tanto apelo e tanto apreço pelo grande público. Porém, ele serviu para mostrar um outro lado que a gente poderia ter da Ellie quando lançasse ali o universo do Lights, que a maioria do público ainda não conhecia.
The Writer veio em seguida aí de Guns N' Roses e a música demonstrou mais interesse do público. A música chegou a vender 20 mil cópias, sendo um single mais relevante do que o single anterior, porém não como o grande impacto que foi Starry Eyed. Depois disso, a Ellie oficialmente resolveu relançar o disco Lights em uma nova edição no ano seguinte. Foi assim que ela resolveu lançar o Bright Lights, que seria uma versão do disco Lights com músicas mais comerciais e novas. Foi aí que ela lançou o disco e o primeiro single foi Your Song, um cover inclusive do Elton John. Essa música foi extremamente importante porque ela teve um grande impacto comercial. Por mais que seja um cover, a versão da Ellie foi muito apreciada. A estreia da música foi em 39 na parada dos singles do Reino Unido. Porém, na segunda semana, o single saltou para o número 3 e vendeu quase 100 mil cópias. Além disso, continuou tendo picos importantes na terceira e quarta semana seguinte. Para vocês terem uma ideia, em agosto de 2013, o single já tinha vendido mais de 800 mil cópias. Então tinha sido um maior pico de venda dela desde o primeiro single, que foi Starry Eyed. Mas a gente precisa dizer que o single que fez com que Ellie Goulding se tornasse uma artista internacional e que ela começasse a ser muito vista foi a música título do álbum, que foi a música Lights, lançado como single final e para fechar a era aí. Essa música abriu todas as portas que a Ellie precisava para poder fazer sucesso internacional, como eu disse. E foi a partir disso que ela se tornou uma das artistas mais visadas oficialmente do começo da nova década. O que mais foi elogiado na canção foram os vocais etéreos da Ellie Goulding. Como eu disse, aquele universo que ela transparece no Lights é uma coisa muito maravilhosa. Aquele som folk, tudo dela naquela fase é incrível. A música também foi um grande sucesso comercial, alcançou top 20 em vários países. Nos Estados Unidos foi um sucesso, alcançou número 2 na Billboard Hot 100, após 33 semanas na parada e se tornando uma das poucas músicas a passarem mais de um ano no Hot 100. A música foi certificada 5 vezes platina pela Associação da Indústria da Gravação da América. Inclusive, a música já vendeu mundialmente mais de 8 milhões de singles. Depois que tudo isso aconteceu, ela se concentrou em gravar o próximo álbum dela, que viria a ser o Halcyon. Enquanto isso, ela fez algumas parcerias, continuou expandindo a carreira dela. Foi assim que ela fez a música com o Tini Tempa, Wonderman. E também ele fez junto com ela uma versão de Hanging On pro que viria a ser uma faixa do novo álbum dela, o Halcyon. Inclusive, essa música chegou à internet e, assim, entusiasmou bastante o público, né? Porque ela voltava com aquele som que todo mundo se apaixonou na era Lights. Só que um ponto interessante que aconteceu no Halcyon foi que, como um segundo álbum de estúdio era muito esperado para alguém que já teve um primeiro álbum bem aclamado, a tendência é ter uma evolução. E a Ellie entregou essa evolução como, assim, digamos, o público esperava, sem perder a personalidade dela. 17 de agosto de 2012, ela lançou oficialmente o single Anything Could Happen. O single alcançou o número 5 na parada do Reino Unido, enquanto figurava entre os 5 primeiros da Polônia, os 20 primeiros da Austrália, República Tcheca, Irlanda e Nova Zelândia. Nos Estados Unidos, a faixa alcançou o número 47 na Billboard Hot 100 e liderou o ranking das canções do Hot Dance Club. Como eu disse, o primeiro single de um álbum, gente, ele realmente é muito importante porque ele leva o direcionamento para aquele público do que a gente finalmente vai ter naquele disco, né? E com Anything Could Happen, os fãs ficaram muito apaixonados. Como eu disse, mantinha o que a Ellie já tinha de essência original, que era maravilhoso, mas elevava o nível dela por ela estar fazendo uma coisa também que tinha uma força mais comercial e eletrônica pro ano que ela estava sendo lançada. Depois ela lançou o disco Halcyon e lançou também os singles Figure Eight e Explosions, inclusive duas faixas que eu amo. A Ellie também se aventurou num estilo que estava muito em alta na época, que foi o dubstep. Inclusive ela entregou isso em Figure Eight. Só que um ponto interessante foi que, por mais dubstep que Figure Eight seja, a música ainda mantém a originalidade com o som folktrônico dela do Lights. Então, assim, por mais que seja um disco mais sombrio, com uma cara mais introspectiva, diferente do primeiro disco, que ele é mais luz, né, como o próprio nome diz, o Halcyon, ele preencheu muito o requisito porque surpreendeu o público com as suas músicas.
Além disso, a Ellie também lançou a Need Your Love, que foi uma parceria com o Calvin Harris para o álbum 18 Months dele. O single foi um hitaço, vendeu 400 mil cópias no Reino Unido. Além disso, a música debutou em 76 na Billboard Hot 100 e depois chegou em número 16. A música chegou a vender nos Estados Unidos sozinho 1 milhão de cópias. No ano de 2013, depois que ela já tinha lançado Halcyon, ela lançou uma versão nova do Halcyon intitulado Halcyon Days. Ele vinha com 10 faixas novas e aumentava todo o universo daquele disco ali da Ellie. Afinal de contas, as coisas estavam indo muito bem e o nome dela estava muito impulsionado. O primeiro single lançado de Halcyon Days foi Burn, o maior sucesso dela até o momento. A música vendeu quase 2 milhões de singles internacionalmente, consagrando oficialmente a Ellie como uma grande artista. Ou seja, gente, por mais que ela já tinha tido todo o impacto antes com os 2 primeiros álbuns, o retorno dela com Burn foi fundamental para consagrar ela como uma das artistas que realmente, assim, eram A-list da nova geração, né? Porque a pessoa vai crescendo, mas chega um determinado momento que às vezes ela não fica mais tão estável. E Burn ajudou muito ela a chegar numa determinada estabilidade. E o nome dela ficou muito em alta. Tanto que várias parcerias com ela começaram a sair e outras coisas do tipo. O segundo single, que foi How Long I Will Love You, também teve 3 milhões de singles vendidos. E em 2015 ela emplacou outro grande hit também, que veio no soundtrack de 50 Tons de Cinza, né? Que inclusive a música chegou a vender 6 milhões de singles. Só que aí eu pergunto pra vocês, o que aconteceu com a Ellie depois disso? Ela veio aí com todos esses sucessos que ela fez com Love Me Like You Do, que ela fez com Burn, as coisas estavam indo muito bem. Mas de repente as coisas começaram a enfraquecer. E, obviamente, a gravadora resolveu também tomar mais frente da Ellie, já que ela estava sendo tão, assim, cogitada depois de Love Me Like You Do. O problema, gente, quando você grava uma música que ela fica muito famosa e ela é de um soundtrack, automaticamente aquela proposta se torna uma coisa forte para você trabalhar em um álbum inteiro. E a gravadora abre os olhos sobre aquilo. Por quê? A Ellie, por mais que ela tinha uma personalidade incrível, ela começou a se misturar no mercado da música. E o mercado da música, ele é tirano, gente. Uma hora ele te bota aqui, outra hora ele te bota aqui. E a Ellie, ela tava num status, depois de Love Me Like You Do, que ela precisava manter aquilo ali sobre os olhos da gravadora. Foi assim que ela resolveu escolher produtores bem específicos para trabalhar no disco Delirium dela, que veio depois ali do Halcyon. Ela reuniu produtores mais importantes da música naquele momento, como por exemplo o Max Martin, Ryan Tedder, entre outros. Como eu disse, gente, a pressão de se manter no mercado ela é muito forte, e esses produtores, com todo o engajamento que eles tinham com o nome deles em produção musical, não seria diferente para poder ajudar a Ellie a conseguir se manter o sucesso. O primeiro single do disco Delirium foi a música On My Mind, que inclusive foi uma música que foi bem, né? Mas a gente já percebia que ela era bem distante do universo que a Ellie já era oficialmente conhecida, né? Ela dava adeus àquela forma folktrônica dela e levava ela realmente para um eletropop que era radiofonicamente interessante. A música chegou no top 10 da Austrália, Canadá, Nova Zelândia e também no Reino Unido, e em número 13 na Billboard Hot 100. A música chegou a vender 3 milhões de singles. Os singles que vieram depois dessa música, eles não tiveram tanto impacto e tanta importância como o primeiro single, que foi On My Mind. O lançamento também do Delirium não foi uma coisa que teve uma projeção e atenção tão grande quanto a maioria das pessoas esperava. É bem notório que os fãs estavam divididos aí em relação a isso tudo. Muitas pessoas criticaram exatamente o conteúdo do álbum ser mais genérico em comparação aos discos anteriores. E eles criticam que a gravadora moldou muito o que queriam que a Ellie seguisse. Isso é um problema, gente, porque isso normalmente é uma coisa positiva ou negativa. Ela é 50-50, ela tem 50% de chance de dar errado e 50% de chance de dar certo. Então, infelizmente, no caso da Ellie, não deu certo. Mesmo assim, Delirium bateu seus 1 milhão de cópias vendidas, o que foi um ponto importante. Mas analisando o que deu errado, gente, tirando um pouco da culpa da gravadora, a gente também analisa como o mercado fonográfico mudou, né? Ali já tinha 5 anos que ela já estava na ativa. E assim, comparando com o que a gente tinha em 2010 e comparando depois o que a gente tinha em 2015, a transformação da música pop, o efeito das composições ficando mais fechadas, o tempo de reprodução das músicas diminuindo no rádio,
Tudo isso vai afetando para que os trabalhos comecem a ser remoldados no futuro. E a gente culpa sim a forma que o mercado consolidou esse novo formato de absorção musical. Infelizmente, as pessoas não tinham mais o interesse na mensagem final da música. Os fãs também que ficaram muito em forma ali da Ellie com o lançamento de Love Me Like You Do e o sucesso de Burn, você nota claramente que são fãs que eles são apenas focados naquelas músicas. Você não percebe que foram pessoas que compraram e deram tanta atenção ao álbum inteiro e outras coisas. E no futuro, a gravadora fica com essa coisa de querer agradar muito esse tipo de público que consome uma música para acabar sustentando todo um lançamento de um álbum, e acaba que esse público não abraça o produto e o produto acaba se tornando mais descartável. Então eu particularmente culpo sim muito o efeito pobre do público de querer apenas aquela famosa uma música igual a outra, aquele famoso hit em todas as canções que não foi entregue. A Ellie voltou a ter um suspiro com o lançamento de Close to Me, que foi uma música dela que voltou a aparecer e teve um impacto legal. A música foi produzida pelo Diplo, que assim, se tornou mais do que super famoso, né? Ele é um dos produtores A-list do momento. E a colaboração dos dois acabou dando certo. Mas o tempo passou e não tivemos lançamento de álbum, não tivemos nada. Então, basicamente, a força do single foi desperdiçada pelo aquele tempo que não tivemos CD lançado. Com o declínio do Delirium e com todas as coisas que vieram acontecendo, até as visualizações da Ellie começaram a cair. A gente percebe que ela continua tendo bastante ouvintes no Spotify, mas não é a mesma coisa quando a gente compara com até o que aconteceu antes ali do lançamento do Delirium, né? Depois daquilo ali, tudo ficou realmente muito estagnado para Ellie. Um outro ponto que pode ajudar também a gente a analisar o que aconteceu foi o grande hiato que ela deu depois do lançamento do Delirium. Como todas as coisas deram errado, ela resolveu se retirar e tentar novamente a voltar ao que ela representava no mercado. Esse ato que ela teve depois do lançamento desse álbum, que durou quase 5 anos sem assim lançar um novo disco, que é o que a gente vai ter agora, o Brightest Blue, a gente realmente se afasta do artista e ela teve que se remoldar novamente para o mercado. Blue vai ser o 4º álbum de estúdio dela e a gente já levanta também o questionamento: será que a Ellie vai sofrer a maldição do 4º álbum? Bom, pelo jeito ela já tá sofrendo a maldição do 4º álbum, porque todos os singles que ela lançou do álbum, seja Worry About Me e Power, principalmente Power, a música não chegou nem em 10 milhões de visualizações no próprio YouTube. Então assim, por mais que a música seja boa, não é mais a mesma coisa. O primeiro single do álbum, que foi Worry About Me, ela trouxe uma música bem genérica e dentro daquele universo pra realmente fazer sucesso e agarrar na tendência. A Ellie não tá mais se mostrando como ela era antigamente. Infelizmente, eu acho que o que mais prejudicou ela nesse tempo todo foi ela ter se vendido e a gravadora ter feito tudo o que fez com ela. Eu acho que isso botou ela no topo e agora jogou ela pra baixo. Será que realmente o Brightest Blue vai surpreender ainda a gente quando ele for lançado? Eu acho que é bom a gente esperar antes de dar um veredito final. Conta pra mim o que vocês acham também que pode ter acontecido com a Ellie Goulding. Eu particularmente ressalto esses pontos aqui como os meus principais. Mas é sempre bom saber a opinião de vocês sobre o assunto e ver também como vocês se sentem em relação a ela e em relação às mudanças que o mercado fez com ela, tá bom? Esse aí é o nosso vídeo. Um beijo gigante pra vocês e até o próximo nosso Aí.